Devocionais no Vozes de Cristo. Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e hoje vamos meditar em Marcos 16, versículo 7, que diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Nossa devocional de hoje tem como título: Aos corações que se sentem só. O anjo que aguardava as mulheres no sepulcro de Jesus tinha como função especial mostrar-lhes que Jesus havia ressuscitado, que ele vivia como havia prometido e que cumpriria com seu encontro para que não restassem dúvidas. Se compararmos a qualquer pessoa, personalidade ou figura pública de poder que possamos conhecer, jamais veríamos essa preocupação em garantir que as pessoas acreditassem no que já havia sido combinado. Afinal, conforme Marcos 14, 28, Jesus, antes dos acontecimentos da crucificação, durante seu preparo com os discípulos na última ceia, já havia lhes avisado que se encontraria com eles após a sua ressurreição. Fico imaginando o quão inusitado para os discípulos foi esse agendamento, ou seja, como dar crédito a um evento que jamais aconteceu antes? Mesmo tendo sido marcado pelo próprio Mestre, creio que a parte carne de cada discípulo deva ter em sua mente duvidado dessas palavras, ou no mínimo imaginado que eram figurativas. Tanto essa foi a reação dos discípulos que Jesus garantiu que o seu anjo lhes confirmasse o que havia ocorrido para que não hesitassem. Porém, conforme Marcos 16, 14, Jesus, quando finalmente apareceu a todos juntos na Galileia, como havia prometido, os censurou. Porque diante de tantas manifestações que tinham por objetivo validar o encontro, tantos relatos de pessoas que estavam com eles, ou seja, que seriam merecedores de crédito, ainda assim não haviam sido capazes de crer. No entanto, a onisciência de Jesus Cristo, nosso Senhor, é admirável, louvável, não há nada que se compare. De mesmo modo que agiu didaticamente com os discípulos, tendo-os preparado para o encontro póstumo, teve um discípulo em especial que mereceu atenção diferenciada do nosso Senhor, e esse foi Pedro. O arrependimento é um sentimento que é configurado na tristeza, porque se baseia no remorso ou até culpa por algo que se tenha feito. Evidencia-se pela atrição, que é o medo do castigo pelo erro, ou na contrição, que é a parte genuína e transformadora desse sentimento, que tem então potencial para mudar a conduta que se entendeu por falha. Pedro, discípulo de Jesus Cristo, negou conhecê-lo, embora tenha afirmado a Jesus, conforme Marcos 14, 31, que jamais tomaria essa atitude, nem que por isso fosse necessário morrer com Jesus. Mas nosso Senhor sabia o que e como os fatos se desenrolariam. O avisou antes dos acontecimentos. Jesus não lhe recriminou, não pediu que fosse diferente, não ordenou que tivesse uma conduta moral mais firme. Jesus Cristo tão somente afirmou o que aconteceria com Pedro. Essas palavras devem ter ecoado muitas vezes na mente de Pedro quando o fim do julgamento do nosso Mestre amado foi a morte na cruz. Creio que seu coração tenha sentido um vazio, uma desolação jamais imaginada e que a culpa e o remorso possam ter castigado a sua paz. Apesar de tudo isso, nosso Pai Criador é especialista em acrescentar páginas em branco para nossas histórias, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, como Paulo descreve em Romanos 5, versículos 20 e 21. Aleluia! E esse amor alcançou o coração de Pedro e o nosso também. Pela graça maravilhosa e bendita de Jesus, o Senhor ordena que o anjo diga às mulheres para levarem a mensagem aos demais discípulos e a Pedro, ou seja, incluindo-o no alvo da atenção, do amor e do perdão de Jesus. Essa atitude demonstra um carinho especial, atencioso, restaurador, um acalento capaz de dissipar todas as trevas que tenham se infiltrado no coração de Pedro e nos faz refletir que é acessível a nós também. Quantas vezes as nossas atitudes e escolhas negam a Jesus?
Talvez muito mais ocorrências do que gostaríamos seja a resposta para esta pergunta fatídica. Entretanto, o que podemos esperar diante do arrependimento real e do desejo honesto de mudança e conversão é que nosso Senhor, que vê o nosso coração e sabe as nossas escolhas antes delas acontecerem, aquele que não se surpreende com os fatos, que Ele nos conceda essa atenção carinhosa, especial e graciosa, como foi com Pedro. Não precisamos mais dar voz para o enganador torturar a nossa mente, infiltrando mais trevas em nosso coração. Se já nos arrependemos, que tal hoje tomarmos posse da graça maravilhosa de Jesus Cristo, permitindo-nos sermos regenerados? Que tal agradecermos juntos por esse dia? Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gostou da nossa devocional, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.